Agora, só esportes, com Ted Sartori e Anderson Firmino, na Ômega Web Rádio. Boa noite, pessoal. Mais um Só Esportes no ar, o programa de número 24. Como a gente costuma dizer, um programa que tem um canal do YouTube, o canal do YouTube que tem um programa. E hoje, o último programa do mês de abril, e como a gente tem se acostumado a fazer desde o início do ano, sempre um programa muito especial e diferente até do habitual que a gente costuma fazer. Mas antes, chamar uma pessoa que está sempre aqui. Esse não falha nunca. Anderson Firmino, tudo bem, meu amigo? Boa noite, Ted. Boa noite para você que acompanha o programa Só Esportes aqui na Ômega. Nossos convidados que já estão aqui vão ser apresentados, mas vocês já estão tendo a oportunidade de ver. Pois é, 6 meses, hein, Ted? 6 meses, exatamente 6 meses. 6 meses de programa, uma experiência muito bacana. A gente que não era do rádio, né? A gente que não tem... Participava de programa. Participava eventualmente, mas nunca tinha apresentado um programa. Eu acho que está sendo uma experiência bem legal. Muita gente boa já passou por aqui, outras tantas vão passar. E hoje à noite é bem especial. Tem pessoas aqui muito bacanas que vão conversar com a gente nesse programa. Né? Você falou em apresentações, né? A gente apresenta, claro, porque faz parte do programa. Mas quem está vendo nem precisava de apresentação. Apresentar os apresentadores? Apresentar os apresentadores. Lá no cantinho, Eduardo Silva, tudo bem, Edu? Fala, Ted. Boa noite para você, boa noite, Anderson, boa noite a todos da Rádio Ômega, né, do Só Esportes. É um prazer estar aqui com vocês. Rádio é a minha paixão, né, da vida inteira. Sou jornalista por causa do rádio, por causa do Osmar Santos. Então, estamos aí para bater um papo com vocês. Maravilha. E a Vanessa Faro, tudo bem, Vanessa? Quanto tempo também? Tudo ótimo, muito legal estar aqui com vocês. Boa noite, Ted, Anderson, o pessoal que está escutando a gente, né, vendo também. Muito bom estar aqui com vocês, muito bem acompanhado. Ótimo, gente. Com certeza. Você quer começar, não? Bora lá. Começar os... O Edu tá falando que começou por conta do Osmar Santos, né? A trajetória já tem quantos anos de carreira? Sem entregar a idade, Edu, quanto tempo já? Eu tentei entrar no rádio desde 78, né? Eu cheguei a ser rádio escuta da Rádio Cacique ainda como amador, né? Como colaborador. O Moraes Júnior, o Zé Rubens Marino me deu uma cartinha para eu procurar o Odair Farias na rádio para fazer plantão na Rádio Cacique. Rádio escuta, né? 78, no ano da Copa. Aí depois me deram uma chance para fazer a final do Campeonato Paulista na Rádio Cacique, o ano seguinte, já em 79, né? Que foi o Campeonato de 78 que terminou só em 79, né? O Ted sabe as datas, os dias, os horários dos jogos, sabe? O Ted sabe tudo, né? E aí eu fiz esses jogos, eu tentava entrar, mas eu tinha que trabalhar, então eu arrumei um emprego, tal, de office boy, depois de escriturário, até que em 81 estava mostrando outro dia para os amigos, para a Vanessa, meu primeiro registro de carteira é de 5 de abril de 79. 40 anos esse ano, né? E o primeiro registro de rádio, que embora não tenha começado lá, é da Rádio Cultura de 1º de abril de 81. Então, 38 anos. Então, eu já mais velho que o Anderson, hein? De carteira. Aí. Só de carteira, hein, Anderson? Pois é, né? E a Vanessa? A Vanessa tem uma história também... Com o jornalismo, assim, não ia seguir, depois a vida deu muitas voltas, né? Deu. Eu sonhava com jornalismo, aí depois eu pensei em fazer outras coisas, pensei em fazer teatro, artes plásticas, enfim. Mas aí quando eu entrei na faculdade, do 3º ano, eu cheguei a pensar em ir para o teatro, só que aí eu falei, falta só um ano. E aí a vida acabou levando, né? Foi indo. Tive uma participação muito rápida em produção de rádio. Era o Edu, que é bom de cabeça, que ele era meu professor de rádio, gente, na faculdade. Foi Rádio Cacique, era isso? Rádio Clube. Rádio Clube, meu Deus. Eu morei ali na Cleipras Grávida da Amaral, na Rádio Clube, que era no antigo Cinema Alhambra, ficava atrás do Cinema Alhambra, que não existe mais. Na Rádio Clube, com o Nísio Lemos, inclusive, muito legal. E eu tive uma super rápida participação, mas acabei indo para a TV, depois passei uma rápida participação em jornal impresso, voltei para a TV e estou até hoje, desde 96 na TV Tribuna. Faz tempo. É muita história, né, Thaís? Bastante história. Até aproveitando a pergunta que o Anderson fez sobre início de carreira, né, início de trajetória na imprensa, eu queria que, se já tiver no ponto, o áudio que a gente vai soltar agora, que fala justamente
da gratidão, do início de carreira e da gratidão de uma pessoa que o Edu e a Vanessa conhecem muito bem. Olá, amigos do Só Esportes, olá, Ted, olá, Anderson, como vão? Saudade de vocês. Bom, é um prazer poder falar do Edu e da Vanessa, são dois grandes amigos, dois profissionais que me acompanham aí na minha trajetória na TV Tribuna, então é um prazerzão. O Edu, meu pai profissional, o Eduardo Silva, que me colocou na TV Tribuna, me ajudou a entrar na TV Tribuna, foi o cara que mais deu uma força por intermédio do Guilherme Marcondes, outro grande amigo meu que me indicou para o Edu. E desde então criamos uma grande amizade e o Edu foi sempre meu padrinho profissional, me incentivou em todas os cargos que eu ocupei na TV. Então é um grande prazer falar do Edu. O Edu é um amigo de longa data, um amigo que a gente leva para a vida toda e é impossível alguém falar mal do Edu, que é um cara que é do bem e só quer o bem de todo mundo. E a Vanessa também é uma grande amiga minha, que tive o prazer de trabalhar ainda como cinegrafista, ela como repórter, seja no geral, no esporte, sempre com bom humor, sempre ponta para dar uma palavra positiva pra gente, entendeu? Sempre naquele astral legal. Vanessa também é amiga de mais de 20 anos, é um grande prazer poder dividir os afazeres do esporte com ela. Então, muito legal que eles são os seus convidados. É um casal e tanto, um casal que eu devo muito, um casal que eu tenho muito prazer em falar e sempre que falar, vou falar muito bem. Um beijo para vocês, amigos do Só Esportes. Abração, Ted e Anderson. Fiquem com Deus. Eu não identifiquei no início, mas é o Leonardo Zanotti, que o Edu, como eu falei, o Edu e a Vanessa conhecem muito bem, né? Eu também tive a oportunidade de conviver com o Léo em coberturas, como eu convivi com a Vanessa, né? E o Léo acho que é um dos grandes exemplos aí de quem tem e está tendo uma trajetória muito, muito grande, muito incrível na profissão, né, Edu? Com certeza. Ted, o Léo é aquela pessoa que batalhou pelos espaços, venceu pela persistência, né, pela dedicação, se dedicou, estudou, se preparou. É um rapaz simples que o Guilherme Marcondes me indicou. Ele entrou como assistente de câmera, passou a cinegrafista, fez jornalismo, se formou. Teve a oportunidade para ser repórter, já cobriu o Santos, teve grandes coberturas, tem matérias inesquecíveis, e eu acho ele um ótimo profissional, mas eu sempre valorizo muito o lado pessoal, né? Uhum. E o Léo é um exemplo de caráter, né? Uma pessoa que você, acostumado a trabalhar junto, você no dia a dia repara nas pequenas coisas, a generosidade de uma pessoa. Ele tem o seu destaque, ele tem aí os seus fãs, seus admiradores, o pessoal do esporte adora o Léo, mas acima de tudo, além do grande profissional que ele é, o que eu admiro bastante no Léo, que eu gosto muito dele, de conversar, ele é uma pessoa preocupada com o próximo, preocupado com os colegas. E uma vez ele falou para mim, será que o Santos vai para a Libertadores? E eu estava num dia péssimo, eu falei, Léo, eu estou preocupado se você vai ter essa chance de ir lá para a Libertadores, para a final, para o Japão. Sim. Isso equivale, o Santos é um time de futebol, se ganhar, ótimo, a gente vai bater palma, se não ganhar, a vida segue. E o futebol é assim, mas você ter essa oportunidade, como ele teve, acabou indo para o Japão. Fomos, né? Vocês todos estavam lá, né? E o Léo, o Nereu, o Moisés, o Yoda, saudoso Yoda. Então, acho que o mais legal do Léo, além do ótimo profissional que ele é falar do caráter, da qualidade, da generosidade dele, que é uma pessoa muito especial. O Léo é uma pessoa maravilhosa. Ele é um colega, é um amigo de trabalho. Sabe quando aquela pessoa não está presente ali, ela faz falta? Assim, ele faz falta. E realmente ele faz, assim, ele é muito trabalhador. Ele é uma pessoa que tem super criativo, tem altas ideias, é bem humorado, é muito divertido, é gostoso trabalhar com ele. E foi o que o Eduardo falou, ele batalhou, né? O Léo passou por todas as, vamos dizer, funções na TV e, detalhe, ele era um excelente cinegrafista, né? Não era um cinegrafista, como a gente diz, meia boca, não. Ele era um excelente cinegrafista, hoje em dia um excelente repórter e quando apresenta também, é uma pessoa que a gente sabe que a gente pode confiar, contar, sabe? Se tem algum problema, alguma coisa, a gente sabe que ele está ali, então a gente tem total confiança nele. Eu sou muito grata pela amizade, pelo carinho, e ele é uma pessoa excepcional, admiro muito. Até aproveitando até o gancho do que ele falou em um certo momento, que é difícil encontrar, ou talvez não se encontre alguém
que fale mal do Edu. É uma coisa... Encontra. Encontra? Será que encontra? Claro, Pô, será que encontra? Não é Não precisa possível. nem procurar muito, encontra. É mesmo? Não diga Tinha isso. pisado no pé, ou coisa do tipo. no Só se máximo. for assim. Só se Não for é bem por assim, isso. a vida não é bem assim, não. É. Graças a Deus eu tenho muitos amigos, muitos colaboradores, mas também tem as pessoas que não gostam e faz parte, não tem nenhum lógico. problema, não. Não tem nenhum Não, problema. mas com certeza os que gostam representam 99,9%. Espero que sim. E falando da Vanessa, eu acho impressionante como em todas as vezes que eu encontrei a Vanessa trabalhando, eu acho que eu não encontrei um dia em que ela estivesse de mau humor. Eu nunca vi a Vanessa de mau humor. Pelo menos trabalhando nas vezes que eu encontrei, eu nunca vi a Vanessa que ela não estivesse sorrindo, que ela não é impressionante. Eu tenho, não tenho, Edu? Tadinho, não pode estar perigoso responder isso. Não, mas é porque é uma realização de um sonho, é um prazer tão grande. Eu estou fazendo o que eu amo, o que eu gosto, com pessoas que eu gosto. Então, assim, é muito bom. É realmente... E tem outra coisa, eu sempre falo, no caso, quando eu estou apresentando, né, o programa de esporte e tal, ou então quando eu estou entrevistando uma pessoa... Eu brinco que eu acabo invadindo a casa das pessoas, né? Então, eu acho que, pelo menos, eu tenho que levar um pouco mais de leveza, de alegria. Afinal, estou invadindo ali? Não, peraí, como é que é? Então, eu gosto, realmente, é uma coisa que eu gosto de proporcionar. É do seu levar, perfil, né? Eu procuro levar essa energia positiva. A gente já tem tanto problema hoje em dia na vida, no dia a dia. A gente tem problema também, vocês, todos nós temos. Mas, sei lá, eu acho que quando eu estou ali trabalhando, eu quero levar o meu melhor. É assim, é uma doação mesmo e eu acabo recebendo muito em troca, muita energia positiva. É muito legal isso. E hoje aqui ela nem precisou se preocupar com o chroma key, com a Nada. cor e tal. Nada, Porque nem com maquiagem, nem com roupa, se está combinando, se não está. Para quem acompanha a Vanessa no Instagram, nas redes sociais, outro dia ela estava teorizando a respeito do chroma key, isso que a mesmo. roupa dela é ideal com a cor, como é que funciona. O chroma Meu key é aquele cabelo fundo... combina com chroma key verde, com fundo verde, mas eles colocam azul, aí eu fico com o cabelo roxo, assim, não Ela dá. estava explicando isso, mas sempre com humor característico e tal. É que o pessoal estava perguntando no Instagram, né? Como é que funciona? Por que você reclama? Que você faz tanta festa quando coloca o fundo verde? Eu estava explicando. Como eu trabalho na área de esportes, quer queira ou quer não, o pessoal que trabalha com esporte acaba usando mais jeans, uma coisa, né, mais esportiva. Então, quando a gente convida alguém para ir lá na TV, no programa, geralmente o pessoal vai... É incrível. Tem muito uniforme azul. Ou vai de calça jeans. A pessoa esquece que o jeans, né, é azul. E a gente fala, olha, não vai de azul. E a pessoa vai de jeans. E aí não recorta. Então, por isso que eu estava mostrando que o pessoal estava até fazendo que nem fantasminha Pluft, Sim, né? Aparece. Fica a dica. É isso aí. Tem participação, Télio? Tem algumas aqui. O Ayrton Marques, é curiosa a observação dele. Boa noite. Santos, sobrenome de muita gente. É, sobrenome do Anderson, inclusive. Eu não entendi qual foi a observação dele. A Sônia Maria Santos, casal lindo, parabéns, Vanessa e Edu. Obrigada. A Xanda Seixas, oi, só esportes demais. O Jair Siqueira, que o Grande Edu Jair. conhece bem também, a Vanessa. Vou assistir até o fim. Assista Opa! sim. Jair, boa noite, meus amigos Ted, Anderson, Edu e Vanessa. Os convidados de hoje são ícones do jornalismo santista. Olha aí, Edu. Obrigada. Ted, o Jair, além de ser meu amigo, é uma pessoa que eu gosto muito Trouxemos também. ele na semana passada, inclusive. Ele é sensacional. O trabalho que ele faz com o futebol de várzea, né? A preservação que ele faz em todos os sentidos, já fez com os uniformes, faz com a história de cada jogador, porque no futebol profissional isso é mais fácil. Bem eu sempre mais brinco fácil. que na época que eu acompanhava futebol, e você até hoje acompanha muito, né, Ted? No tempo dos 70, nos 80, eu sabia o terceiro goleiro do Juventus, do América de Rio Preto. Hoje eu não sei basicamente nem a escalação dos times titulares, porque mudou muito também. Muda muito, né? Muda muito, num semestre é capaz do time mudar. Mas antigamente os times eram fixos, então eu sabia bastante. E o Jair faz isso na várzea, o que é muito mais difícil. Tem foto do Mandrake, que é uma lenda da várzea, de jogadores históricos, tanto na várzea, antes de fazer carreira no futebol, do Maurinho, goleiro que foi histórico na Portuguesa Santista, jogando no Itapema. Então, o trabalho que o Jair faz é maravilhoso, é um trabalho de preservação da memória de Santos. Até aproveitando esse gancho, Edu, a gente até, o Anderson e eu conversamos a respeito da tua preocupação
em termos regionais e que em alguns momentos em termos nacionais, porque algumas vezes se refere ao Santos, da tua preocupação em preservar justamente essa memória, seja do esporte, de qualquer esporte daqui da região, de uma grande conquista, de um grande atleta, e não só do futebol, de qualquer outro esporte. De onde vem essa tua preocupação? Justamente por esse carinho, por esse cuidado com todos os esportes que você tem? Porque na coluna, por exemplo, que você sempre escreveu no jornal A Tribuna, você falava de futebol, mas você falava de outros esportes. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, dessa tua preocupação com a preservação da memória do esporte, em especial o regional. Trabalhando no rádio, Ted, já no passado, lá nos anos 80, nas emissoras menores, depois na Rádio Cultura, que eu dei muita sorte, porque quando eu fui para a Rádio Cultura em 81, a rádio estava em crescimento. E aí a vinda do Luiz Roberto Demúcio, que hoje brilha na TV Globo lá no Rio de Janeiro, é um dos principais narradores esportivos do Brasil, a vinda dele para Santos fez com que a Rádio Cultura desse uma disparada, e junto com ele vieram o Paulo Roberto Martins, que hoje chamam de Morse, que está na Bandeirantes, e o saudoso Pinheiro Neto. Os três são os responsáveis principais pela guinada que deu a Rádio Cultura. Na época o seu Paulo Mansur ainda era vivo, mas o Beto Mansur e o Gil Mansur é que comandavam a rádio. O pai deles era vivo, mas os dois trabalhavam à frente da emissora. E aí as oportunidades que eles nos deram foram muitas. E a equipe era boa, eu era dessa equipe, saí para a Atlântica, voltei, e na volta eu vi que a gente podia fazer mais esportes, a rádio permitia, tinha espaço, a gente transmitia hóquei, basquete, vôlei, muitos esportes que a gente transmitia na Rádio Cultura. E eu vi ali uma necessidade de se divulgar os outros esportes, porque todo mundo, na faculdade, você vai, quem quer fazer esporte? Se você perguntar isso, todo mundo levanta a mão, mas na verdade a maioria quer fazer futebol, de preferência Champions League e a Libertadores. Não é bem assim. Vocês dois, vocês três estão ao meu lado, sabem como é que é difícil a carreira. Então é uma caminhada longa. Então eu vi ali a necessidade de se divulgar outros esportes. E tanta gente boa que ficava sem divulgação. E a gente foi levando para a rádio, o pessoal do vôlei, do basquete, o saudoso Antônio Jorge Nóbrega, nós transmitimos vários jogos de vôlei do Santos, em várias épocas aí, já depois da fase do Negrelli, já depois da época de ouro, mas nos anos 80 e 90 até aconteceu uma coisa curiosa. Num jogo de vôlei, como eu gostava muito de outros esportes, eu fui fazer um curso de arbitragem de vôlei. E fiz o curso com o Charles Lafayette, que era da Federação Paulista. Fiz o curso, passei no curso, e num determinado jogo, num sábado à tarde, a gente foi transmitir pela Rádio Cultura, eu e o Nóbrega, Santos, se eu não me engano, paulistano. O jogo ia começar e só tinha um árbitro. Só tinha um árbitro. E o segundo não chegava. Não me diga o cara que estava na mesa era o Charles Lafayette, que era o cara que deu o curso para mim. Aí ele foi lá e falou: existe alguma possibilidade de você deixar o microfone e vir aqui ser o segundo árbitro da partida? Eu falei: não dá, porque eu estou transmitindo o jogo, né? Não aconteceu por isso. E o árbitro chegou em cima da hora. Mas não dava. Eu era o narrador. Se eu fosse o repórter, comentarista, podia quebrar um galho, mas como narrador não dava. Um microfoninho aqui, né? Até ia fazer sucesso esse tipo de transmissão. Você hoje é tudo doido, né? Seria possível. Eu queria perguntar para a Vanessa, assim, você foi talvez a primeira setorista do Santos, né? De clube do Santos, aqui isso, né? Era menos comum, assim. Como é que foi no começo, assim, a lidar com esse mundo do futebol, que é reconhecidamente, majoritariamente machista, né? Como é que foi a tua entrada? Como é que você se firmou? Uma memória de elefante, então se eu estiver errado ele me corrige. Que eu saiba, de TV regional, né, assim, eu fui a primeira setorista de TV, né, mulher, no caso, né, e aí eu trabalhei muito com o Ted lá, né, nos treinos do Santos. Então, no começo, ele está do meu lado, é até complicado falar isso, mas no começo eu sofri preconceito do próprio chefe, no caso ele. É verdade, gente, não dá pra mentir, entendeu? Porque sempre teve aquela cultura de que homem era que cobria futebol, que cobria melhor futebol. Então, antes de mim, quer dizer, o Edu fez o Santos, o Vladir Lemos, né, que hoje está na Cultura, também fez o Santos, o André Argolo, o Luciano Fatioli e o Abel Neto. Quando o Abel saiu, é que finalmente eu tive a minha chance. Nesse meio tempo eu fazia final de semana, aí fazia outros jogos, não do Santos. Fazia Portuguesa Santista, Jabaquara, ADG e outros esportes. E de vez em quando eu ia no Santos. Aí quando eu comecei a ser setorista do Santos, eu acho que os próprios jornalistas estranhavam, porque me viam lá todo santo dia. Que ano foi isso que começou?
Eu comecei em 2001, 99. 99, não como fixa. 99 eu já estava começando aí no Santos e tudo mais. E aí fixo mesmo, acho que foi 2000. Foi de 99 para 2000, porque foi quando o Abel foi para a Globo. Fixo, isso. E fiquei até como fixa setorista até 2005. E assim, eu acho que no começo os próprios jornalistas estranhavam. E é claro, né? Às vezes só tinha eu de mulher lá e com um bando de homem, né? Que eram os jornalistas, os jogadores, a comissão técnica, enfim, todo o pessoal. De vez em quando vinha uma repórter ou outra, mas que às vezes caía do geral. Caía do geral, ia lá fazer, ou então às vezes vinha do Sport TV, alguma coisa assim, um dia ou outro, e fazia, mas que estava todo dia lá, era eu. E tinha uma curiosidade, porque os treinos do Santos não eram como hoje em dia, né? Que você tem um horário. Olha, está liberado para a imprensa de tal horário a tal horário. A gente não. A gente entrava antes dos jogadores de manhã e ficava até de noite. Né? A gente ficava o tempo inteiro. E quando acontecia de eu não ir no segundo período, tipo assim, ia de manhã, e acontecia alguma coisa no ir de tarde, sempre acontecia alguma coisa que eu perdia. Então, quer dizer, era impressionante. Então, lembro que uma vez até teve, eu me lembro desse treino que foi marcante que eu não fui, do Dodô, você lembra? Que ele ficou irritado com o Geninho, não sei o quê, deu uma confusão e eu não estava justamente nessa hora lá, tinha estado o período todo. É Lady Murphy. Mas dizia o saudoso Pinheiro Neto que o Santos é o time mais difícil de cobrir. Olha só. É difícil mesmo, vocês cobriram, vocês três. Porque eu brinco que no Santos, isso eu acho que vale para outros clubes. O que acontece de notícia a partir das 5, 6 horas da tarde até umas 8, 9 horas da noite é um festival. E quantas vezes eu saía do treino e ficava na porta da Vila Belmiro e vocês também lá esperando aquelas reuniões, o presidente descer, ou então ficava lá na salinha esperando o presidente sair. Nossa, era longa a jornada. Mas era bem melhor cobrir, né, naquela época. Você tinha acesso aos jogadores, aos dirigentes. Até a gente, o Anderson e eu fizemos uma palestra recentemente na Unisanta, e um rapaz, agora me fugiu o nome dele, falava, parece que tinha sido o jogador, uma coisa assim, não sei se ele chegou a seguir carreira, mas era um rapaz novo até. Ele falava dos discursos pasteurizados, né, dos jogadores, né, em coletivas e tal. Eu estava contando para ele, quando eu entrei na tribuna, eu entrei em 2003, eu ainda peguei o finalzinho ali do Valmir Lopes, né, ainda como folguista, o setorista geralmente era o Glauco Braga, e eu me lembro que o Valmir estava contando isso para ele e para os outros. O Valmir chegava assim, pessoal, com quem que vocês querem falar? Aí o fulano falava, eu quero falar com esse, aquele, aí chegava-se a um consenso e ele trazia aquele rapaz, o jogador. Aí ele falava lá com TV, a Vanessa lá ficava na coletiva, o pessoal de TV, aí na sequência falava com o pessoal de rádio, e por último, já mais cansado de falava com o pessoal do impresso aqui, do impresso e dos sites ainda no início, né? Mas como mudou, você veja, diariamente eu passei a cobrir o Santos em 81. Antes, como disse, eram só uns bicos. Tentava entrar, mas não conseguia. O operador de rádio corria atrás da gente para não ficar enchendo o saco lá na rádio e tal. Saímos correndo da Rádio Cacique, uma vez pela escadaria, que o operador espantou a molecada que queria conhecer a rádio. Aí já fixo em 81 na Rádio Cultura, você veja só a diferença. Além de pegar grandes jogadores, você tinha a oportunidade de entrevistar o jogador quando ele parava o carro em frente à Vila Belmiro, enquanto ele caminhava da frente da vila até o vestiário. Quando ele saía do vestiário, às vezes, para ir até o campo, você entrava no campo, podia abordá-lo se chegasse antes do treino, na entrevista antes do campo, depois do treino, na saída do treino, quando ele ia buscar o carro, você tinha 5, 6 oportunidades por dia para falar com o jogador. Muitos não atendiam nunca, mas você tinha essa chance de falar. Dava essa Na época da Vanessa, eu lembrei outro dia, que ela não lembrava. Ela pegou o início do CT. Exato. Eu peguei um pouco mais do início, o centro de treinamento do Santos, os caras paravam o carro lá, era cheio de pedrinhas, né, pedregulhos e tal. Cheguei a pegar o fim era no disso aí. container, né? Isso já sala de imprensa. Então, você tinha acesso aos jogadores ali também, quando chegavam e quando saíam. Eu vi uma cena em 97 do Vanderlei Luxemburgo, já pela TV Tribuna, eu estava no Sport TV também. Ele fazendo embaixadas de cabeça com a Vanessa, eu acho que a filha dele, acho que é a mais nova, né?
E ali, gente ali do lado gravando aquilo, eu falei, cara, impossível hoje, porque era uma cena reservada. Mas depois foi do treino, ele e o mesmo filho. que botou depois Sim. uma entrada diferente dos jogadores para os jornalistas, que antes a gente era a mesma entrada, Mas, né? naquele momento curiosidade. ele permitia. E aí eu lembrei, porque a TV, o Esporte Espetacular passou domingo o gol do Ricardinho, domingo retrasado, né? O gol do 2001, do finalzinho. E eu estava lembrando, vendo a matéria com a Vanessa, que ela, no CT, naquela liberdade que ainda tinha, diferente do meu tempo, mas ainda tinha, ela entrevista o Fábio Costa no dia seguinte daquele jogo, possesso com o André Luiz, e até na cena do gol que passou agora no Esporte Espetacular 2 domingo, ele vai direto para o André Luiz com o dedo em riste. Você vê a cena. E na segunda-feira, ela com o acesso que teve, ela vai no Fábio Costa e ele desce a lenha. Não fala o nome do André Luiz, mas ele fala de jogador que não se cuida, que vai para a noite, que bebe. Ele falava, ele escrachou o André Luiz em 2001. A Vanessa fez sozinha, ela não lembrava. Mas foi possível porque tinha acesso a eles ali no estacionamento na ocasião. Como eu tinha na porta da Vila Belmiro. Então é totalmente diferente. Né? Essa entrada, até esclarecendo o que a Vanessa contou, porque antigamente, pelo menos eu ainda peguei esse finalzinho, os jogadores entravam de carro por essa parte das pedrinhas ali, perto do campo 1, para quem conhece o CT, tinha uma parte ali que a imprensa ficava ali. A gente já entrava ali, e todo mundo entrava ali, na entrada, na Eles saída. faziam uma massagem, inclusive, do lado da onde a gente fazia entrevista Isso ali. mesmo. Então, quer dizer, quando eles já estavam indo, ou estavam no começo, às vezes, do treino e tudo mais, a gente já dava olha, eu quero fazer entrevista com você, não sei o quê. Então, quer dizer, já era muito mais fácil de você ter acesso. Para ser sincero, era melhor para todo mundo. Para o jornalista, para o jogador, para o treinador. É uma conversa franca. Hoje é está tudo engessado na coletiva. Você vê os programas de esporte são iguais, porque os caras falam a mesma coisa. É o mesmo cara que vai lá dar entrevista. Uma tapadeira, coisa... Sabe, Volta, é isso? É um caminho copiado da Europa, mas que um bom profissional de comunicação pode mudar isso. E hoje muitos clubes já fazem, dão acesso à imprensa aos profissionais de uma forma isolada, fazem com que eles, permitem que eles façam matérias diferentes e mostrem o lado humano do jogador. Uma matéria muito boa agora recentemente, que é o Bruno Gilfrido, até participou da produção, do Leandro Castan, do Vasco, contando o drama dele, a doença que ele teve, que ele pensou que nunca mais jogaria, a recuperação, a mulher falando do drama. Sabe, isso tem um peso muito bacana. Agora, aquela coisa de coletiva é muito chata, é ruim para todo mundo. É um caminho sem volta a coletiva, mas os bons profissionais, como muitos atuam nos clubes, podem mudar isso e abrir espaço para uma cobertura muito mais simpática. Você mostra o lado humano, aquele jogador vai vender mais camisa, o clube vai ganhar, todo mundo vai ser beneficiado. Muito mais. Até essa coisa de entrevistas, né, exclusivas, né, até contar uma história pessoal. Em 2004, o Leão era técnico do Santos. E ele, como a Vanessa sabe, o Edu sabe, ele tinha hábito de fazer treino de manhã, né? Era 8h30 da manhã, às vezes começava 8 e pouquinho, quase 9 horas. Aí uma vez me pediram para marcar uma entrevista com o Leão, ele marcou para Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa. Que horas que é? 7h30 da manhã. Aí eu falei, bom, o homem não gosta de atraso, que a gente sabe disso. Eu me lembro que no ano anterior, o Regis Pitbull, aquele atacante da Ponte Preta, eu me lembro que eu cheguei num treino, ele estava lá esperando uma chance para falar com o Leão. Aí o Leão foi dar uma coletiva e falou, o que você achou do Regis? Olha, para começo de conversa, ele já chegou 40 minutos atrasado além do combinado, então já não tinha mais chance. Aí, vou chegar cedo, né? Cheguei lá, acho que eram 10:07. Aí eu falei, o Leão já falei pro rapaz que estava na portaria, falei, o Leão já tá aí? Falou, já. Mas que horas que ele chegou? 6h20. O treino era às 8h30, a entrevista era às 7h30. Várias entrevistas com a gente às 7 da manhã, às 6h30 da manhã. Ele vai fazer um teste, né? Na verdade, para ver se... exatamente. Pessoal, muita gente falava, o Leão é difícil, cuidado quando você for fazer mas entrevista com o Leão. Mas a Leão. entrevista no tete-a-tete era super tranquilo. Super tranquilo, mas aí que tá. Eu sempre falei, pelo menos eu nunca tive nenhum problema com o Leão, mas por quê? Eu brincava que ele tinha olho na nuca, né? Ele sabia quem estava prestando atenção. Eis a questão. Ele sabia quem estava prestando atenção no treino, quem estava vendo o treino. Então, se o cara chegava depois e tinha prestado atenção no treino, ele respondia de boa. Mas se ele via que era alguém que não estava prestando atenção no treino, ou chegou depois, aí ele já era aquela resposta sim, não, talvez. Então tinha que saber lidar com isso, né? É o que vetou o Maradona no Santos, né, Anderson? Que é bom que se diga, né? O homem que vetou o Maradona no 98, Santos. né? Brincadeira, hein?
E falando em prestar atenção, tem um áudio na ponta da agulha aí de uma pessoa que os dois também, obviamente, conhecem muito bem. E por prestar atenção, ele obviamente, faz parte da profissão dele, ele vai falar um pouco dessa relação com o Edu e com a Vanessa. Aqui quem fala é o Odinei Ribeiro, locutor esportivo. E é muito legal participar desse dia tão especial, né? Afinal de contas, os seus convidados são Eduardo Silva e Vanessa Faro, duas pessoas muito importantes na minha trajetória de vida profissional. Tenho um respeito e um carinho muito grande pelos dois. Eu vou completar o ano que vem 29 anos de carreira e eu sempre digo que Deus tem colocado em minha vida, nesse período, muitos anjos. E o Eduardo Silva, sem dúvida nenhuma, é um desses anjos. Me lembro como se fosse hoje, um dia que eu estava narrando um jogo na TV Santa Cecília. Era um jogo de basquete e passaram-se 2 dias. Na coluna que ele escrevia no jornal A Tribuna, havia um texto falando sobre a minha trajetória profissional. E eu tive o privilégio de ser convidado por ele alguns anos depois que eu me formei. E foi muito especial, foi muito legal aquele convite do Eduardo Silva para eu poder fazer parte do grupo A Tribuna de Comunicação. E eu cheguei na Tribuna em 2004, através da Tri TV, onde eu apresentava os programas da empresa, né, os programas esportivos, narrava os jogos do Santos Futebol Clube e outros esportes. E depois fui para a TV Tribuna para ser narrador dos jogos da TV Tribuna, além das Copas da TV Tribuna. Então, sem dúvida nenhuma, foi um momento super importante da minha vida, um momento que alavancou, né, a minha vida profissional. E se hoje eu faço parte do Grupo Globo, eu devo isso a muitos anjos e muito ao Eduardo Silva. E nesse período que eu estive na Tribuna, eu tive o privilégio, né, de fazer ainda mais contato e ter uma amizade mais sólida com a Vanessa. Eu a conhecia nos tempos que eu cobria o Santos para a Rádio Record e a Vanessa para a TV Tribuna. Ali fizemos uma amizade e essa amizade dura até hoje. Então são 2 anjos, 2 pessoas especiais. E eu quero aqui agradecer muito por ser amigo dos dois, por respeitá-los e os dois me respeitarem também como pessoa e como profissional. A pergunta é simples. O que vocês esperam do futuro da nossa profissão? Um beijo no coração de vocês. Odinei Ribeiro. Que pergunta difícil. Sinuca de bico, Odinei. Por todos os ângulos é difícil responder essa pergunta, né? Odinei. O Odinei, assim como o Léo, além de um grande profissional, um grande narrador, ele é o exemplo da perseverança. Eu conheci o Odinei em Itanhaém, tentando transmitir jogos regionais, jogos abertos, o time de basquete dos irmãos, os irmãos Metralha, que o pessoal chamava lá de basquete, que eram 3 irmãos que comandavam o basquete de Itanhaém, e o Clube Náutico de Itanhaém, exatamente. O Vildemar, que faleceu, e realmente era um pessoal muito bacana, muito dedicado. E o Odinei ia para todo lado, jogos regionais, jogos abertos, transmitia tudo. E sensacional. E ele batalhou muito para chegar. Eu levei a fita para ele ser aprovado na Globo como narrador. Sim. Para ele fazer os jogos do Sport TV. E a primeira impressão, a chefia não gostou. Eu falei, calma, todo mundo precisa de um tempo. E aí eles foram dando oportunidade. Ele, como nosso funcionário da TV Tribuna, já narrava para o Sport TV. Sim. E essas oportunidades é que fizeram ele ser contratado em definitivo. Ele é muito bom, narrador de futebol. No rádio ele era ótimo. Na TV ele está crescendo cada vez mais. E as transmissões de basquete do Odinei, para mim, ele é o melhor narrador de basquete do Brasil. Ele é muito bom no basquete. Emplacou bordões, os jogadores adoravam o monstro, quando fazia a cravada da cesta, enterrava, né? São momentos históricos. O Odinei merece tudo que ele está passando, porque ele batalhou. E teve muita sorte, né? Assim como eu, sem a sorte, a gente tem que se dedicar, tem que procurar o espaço, mas tem que ter sorte. A gente deu muita sorte. Eu trabalhei com meus ídolos, principalmente o Osmar Santos e o Pedro Luiz, e também o Odinei trabalhou com o Fiore Giliotti.
Você trabalhar com esses caras é uma coisa fantástica. O cara que você ouve, que você vai ser, quer ser locutor como ele. Eu sonhava em ser narrador, obviamente, quando era criança, quando era garoto. Não tinha capacidade para isso. Mas o Osmar Santos, nesse período que eu trabalhei com ele na Rádio Record e Gazeta, eu era da Gazeta, ele assumiu as equipes da Record e juntou a Gazeta, ele me deu oportunidade para narrar vôlei e basquete. Obrigado. Eu dei trabalho para os outros. Caiu meu celular. Ele me deu chance para eu narrar vôlei e basquete. Que não era a minha função mesmo, não era a minha característica, mas ele deu essa chance. E até na TV Record eu narrei um jogo de basquete, 2 jogos. Eu e o Paulo Soares. Eu narrava preliminar e o amigão da galera, o Paulo Soares da ESPN, narrava o jogo principal. Então, são chances maravilhosas. E o Odinei, essa passagem, ele fala do Fiore até hoje, porque você trabalhar com o gênio do rádio. O TCC foi dele, foi sobre isso. Então, você trabalhar com o Osmar, com o Pedro Luiz, que foi meu chefe na Rádio Gazeta, Pedro Luiz Pauliello, que foi o precursor de muita coisa, foi a cadeia verde e amarela em 58. Talvez um dos narradores mais perfeitos. Mais perfeitos. Dizem que só o Pedro Luiz e o José Silvério seriam capazes de transmitir um jogo de xadrez. Tamanha técnica e a perfeição que eles tinham. Localizar onde está, no caso do futebol, onde está a bola. Você sabia onde a descrição. Num tempo do Pedro Luiz e do Edson Leite, que não tinha os efeitos sonoros, era um outro rádio mais romântico, mais que a voz. E o seu Tuta, para encerrar essa resposta que envolveu o Ednei, o seu Tuta, dono da Jovem Pan, que infelizmente agora está afastado, doentinho, mas que comandou a Jovem Pan brilhantemente durante muitos anos, me disse uma vez numa entrevista para a TV Tribuna que ele trabalhou com grandes locutores, mas o mais inteligente, o mais perfeito era o Pedro Luiz. Eu falei, mas o Osmar não é inteligente? Era, mas igual o Pedro Luiz não existe. Porque o Pedro narrava e comentava muito bem. Tinha o comentário do Pedro Luiz ao meio-dia, o comentário mais comentado da cidade. Então, são momentos históricos. Trabalhar com esses caras é uma bênção de Deus. Com certeza. Eu só quero mandar um grande abraço para o Odinei, que é uma pessoa que eu admiro demais. Eu tenho um carinho muito grande e realmente, graças a Deus, uma amizade que dura até hoje. Eu tenho saudades de trabalhar com ele. Muitas saudades, Odinei. Olha, só queria mandar um abraço aqui para o Alex Frutuoso e para o Fábio Lázaro, né? Sim. São 2 profissionais aí, o Alex já consolidado na carreira, um cara muito dedicado que adora a rádio, fazia um ótimo programa até recentemente aí na Rádio Globo Santos ou na Rádio Litoral, né? Muito bom de rádio, adora o rádio, ele merece todos os elogios porque é um cara dedicado. E o Fábio Lázaro, que é já mais jovem, começando, da nova safra, é o narrador, está indo muito bem, tem futuro, está estudando jornalismo, tem que estudar mesmo, tem que se especializar para melhorar. E falando nisso, Odinei, a resposta sobre o futuro da profissão, a gente deixa para um outro dia, porque não daria tempo para a gente explanar o que a gente pensa. E é muito difícil. Todas as profissões passam por um momento difícil num país com a economia como está a nossa. Então, a nossa está sofrendo muito e a gente espera que haja uma reviravolta, que os jovens tenham chance, as oportunidades que a gente teve para ser tão feliz nessa profissão maravilhosa. É uma profissão tão linda, né? É uma profissão muito bonita. E, às vezes, é uma profissão que, assim, a pessoa, ou endeusa, vamos dizer assim, as pessoas têm uma ideia errada do que é a nossa profissão. Extremos, muito, exatamente, extremos. Exatamente. Nós vivemos os extremos, ainda mais hoje em dia, como está tudo tão complicado. Então, eu espero realmente que a nossa profissão não termine, não acabe. Engraçado que ainda hoje eu estava falando isso na redação. Eu estava falando assim, nossa, medo que a nossa profissão acabe terminando, né? Mas espero eu que não, realmente, porque a minha filha se formou em jornalismo, então eu espero que dure muito. Até aproveitar que a Vanessa falou essa história da profissão, dos caminhos da profissão, etc. Quando eu saí da Tribuna, do ano passado, dia 2 de maio, uma série de grande número de pessoas mandou recados, assim, solidarizando, dizendo, não, bola pra frente, tal, não desista. E tanto a Vanessa como o Edu mandaram recados tão motivadores para mim, assim, tipo, não desiste, tal, não, isso é só uma fase, você vai passar. E hoje, quase um ano depois, eu digo que eu, de certa forma, me reinventei. Ou estou me reinventando na profissão. Outros caminhos, rádio, descobriu a rádio, tem o canal no YouTube, o TED também, o TED está lá no Santa Portal agora, mas também... Sim, nesse mesmo caminho. Uma mudança, né, de paradigma, mudança de caminho, assim. Então, essa sensação de que dá para fazer, ainda dá para fazer, diferente, fazer, não o jornalismo como a gente viveu, vivenciou até agora, assim, mas novas iniciativas, novos projetos, novas ideias são sempre bem-vindas, isso sempre tem espaço. Porque o jornalismo, a ideia do jornalismo
essa é permanente, né? Nunca vai morrer. Mas vai ser uma transformação permanente como já existiu. E mesmo hoje, quando se discute a ida dos jornais para a internet, isso é um assunto recorrente, é diferente do meu tempo passado. Em 87 fechou o jornal Cidade de Santos, que era do Grupo Folha e que era dedicado aqui à Baixada Santista. E foi um baque, eu estava na faculdade. Então, e agora? Como é que vai ser? Fechou, hoje os jornais não fecham, mas eles se transformam, vão para a internet. Lógico que porque a vida mudou. Antigamente a gente não vivia sem ir na banca ou receber o jornal em casa. Hoje a tua vida está na palma da mão com a internet. A notícia está aqui. Então, os jornais precisaram se modernizar, se transformar, e é uma transformação permanente. E eu queria até fazer um elogio para você e para o TED, né? Porque vocês ficaram um bom tempo na tribuna, trabalharam muito bem, fizeram ótimas coberturas. E ao se despedir da empresa, deixaram a empresa, e os dois, nas suas postagens na internet e no Facebook, a categoria, a elegância, a gratidão que vocês demonstraram, que isso é importante. A gente não passa por uma empresa sem deixar nada. A gente leva muito e recebe muito. Com todo mundo é assim. Lógico que é muito triste deixar uma empresa. Também eu já deixei outras empresas. Mas evidentemente que fica um carinho de ambas as partes, o reconhecimento daquela empresa pelo que vocês fizeram, que qualquer um que sai faz, como também o agradecimento de quem sai. Eu falo muito isso para as pessoas que trabalham comigo. A nossa vida, muitas pessoas trabalharam 30, 40 anos numa mesma empresa. Então, tem gente na tribuna com 40, 45 anos de casa, que estão lá ainda. Então, realmente é muito bacana essa relação de gratidão, porque a gratidão, como diz o Milton Neves, é a mais nobre, né? Mais nobre dos sentimentos. Eu acho bacana quando ele fala isso, porque eu sinto assim mesmo. Eu sou grato a muitas pessoas, Mário Barassal na Rádio Clube, José Rubens Marino, Moraes Júnior na Rádio Cacique, Passarinho, meu irmão, né? Então, Fatiori, tanta gente que me ajudou e muitos outros que eu vou esquecer aqui. Tem, deixa eu ver se tem mais algumas participações aqui. Mariazinha Pombo, oi amigo Anderson, estou escutando e vendo o seu programa aqui do outro lado do mundo. Ela é de Portugal, né? Ela sempre está sempre Ela é aqui. em Portugal. Gostando demais, parabéns a todos. O Douglas Porto, nosso companheiro aqui de rádio. Porto, grande abraço. Edu e Vanessa, dois super amigos. Ted e Anderson, parceiros. Trabalhamos lá no CT, né? É verdade, o Douglas estava ali pela Jovem Pan, com Verdade. seu gravador ali, participando das Grande coletivas. abraço, Uma Douglas. das bolas do jogo, né? Segunda-feira. aqui na Eu Isso. estive aqui já com ele. A Vanessa foi no hotel, quando era no hotel. No ainda. hotel, É. isso. Eu já vim aqui no filete. Isso. Aí, quem mais que tem aqui? Luciana Julião, que, pô, muito legal, tá assistindo aqui. Minha grande amiga, Luciana. Estudamos juntas Beijo na pra você, faculdade. que eu a vi de longe hoje, É, num ele foi momento mal meio educado, tenso, Lu. num momento meio tenso do dia, já me desculpei com ela. Passei correndo. Ai, Lu. Tem até um recado depois para dar. Falando da quer Luciana, dar o recado já? Não, eu Fica termino mais de pro falar final? o pessoal e eu já falo. Tá. Tinha mais duas perguntas aqui que o Edu abordou esses assuntos, por isso as perguntas. É da Xanda Seixas. Primeira, que esporte poderia ganhar mais espaço nas mídias? E a segunda, de certa forma, você até respondeu. Porque a entrevista coletiva é tão ruim para cobrir o esporte? Eu acho que fica tudo igual, né? Você respondeu. De Não certa forma. acrescenta. Eu acho que às vezes o jornalista novo ele sofre porque ele fica nervoso em perguntar em público. O profissional, dependendo do profissional, ele responde de acordo com o jornalista está perguntando ou com o veículo que ele representa. Né? Eu entrevistei grandes nomes de jogadores quando eu estava começando em São Paulo na Rádio Gazeta. E o cara não olhava para minha cara, porque eu tinha um gravador que parecia maior que um tijolo e eu era novinho, né? Uma caixa de sapato, exatamente. Eu era novinho e o cara não olhava na minha cara. E a resposta do profissional é sempre assim. É muito em cima do veículo que você trabalha, né? É uma pena. E os Isso outros... que eu ia falar. Pode falar. Que é realmente nessa questão. Às vezes ele olha, a gente brinca que olha o microfone para onde está respondendo e tudo mais. E eu acho assim, na época que a gente estava comentando que eu cobri o Santos, como você tinha esse contato maior de poder conversar com os profissionais, e os profissionais, não só os jogadores, mas da comissão técnica também, você fazia uma amizade. Então, com isso, você conseguia descobrir pautas diferentes, isso é, reportagens diferentes. E às vezes, várias vezes eu estava lá e, por exemplo, Viola. Eu me lembro de um dia que ele foi padrinho de casamento, ele estava indo buscar um terno no shopping. Aí eu falei, a gente pode ir junto? Porque na época o Globo Esporte gostava de matérias assim, enfim. E aí a gente ia na onda, não, tudo bem, pode ir. Então aí acabava rendendo uma reportagem diferente.
Agora, hoje em dia, com a coletiva, fica tudo igual, porque ele acaba respondendo, são as mesmas respostas, está todo mundo lá pegando a mesma coisa, então fica muito difícil você usar a criatividade na hora de escrever e sair uma reportagem diferente do colega, né? É bem complicado isso. Sobre os outros esportes, quem perguntou? A Xanda. Esporte que poderia, o esportes, né, que poderia ganhar mais espaço nas mídias. Eu acho que todos, porque os outros esportes são apaixonantes, são muito bonitos. O jogo de basquete, que eu adoro, é um jogo que é empolgante até o último segundo, né? Um jogo, em 30 segundos você muda um jogo de basquete em 15, em 10, em 8. Enfim, lindo, né? é muito emocionante. Um jogo de vôlei. Todos os esportes mereciam mais espaço. Nós temos uma cultura, uma monocultura no Brasil, só de falar de futebol. E é ruim, porque, como eu disse, você vai na faculdade, quem quer ser jornalista esportivo? A pessoa responde, mas, na verdade, ele quer cobrir futebol. São raras as pessoas. Aí você vê vexames de colegas no jornalismo, cobrindo Olimpíadas, cobrindo Pan-Americanos, pergunta para o nadador como foi a virada numa prova de 50 metros livre, quando não tem virada, e coisas desse tipo. É uma crítica geral que tem que ser feita. Você está triste com o 6º lugar, né? Exatamente. Porque você está cobrindo... você vai cobrir esportes, é um jornalista esportivo, você tem que se preparar para aquilo quando você vai fazer. Certo? Nós temos aqui na região grandes atletas, a natação da Unisanta, o boxe, o ciclismo do Memorial, que disputa provas na Europa. Então tem muita gente a ser valorizada. E do surf também, né? Sim, exatamente. A gente não pode, então, tem um assim... campeão mundial. Mas que pouca gente, tirando aquela época do título mundial do Mineirinho, ele não é uma presença frequente no jornalismo, nos sites especializados, nos sites em geral de esporte. Talvez só no do surf. Até outra coisa, a gente estava comentando, vocês falaram de Portugal, né? Nós estivemos recentemente, a gente não conhecia em Portugal, e eu fiz questão de conhecer Nazaré, que é a cidade das ondas gigantes, e que muita gente não sabe, o Rodrigo Coxa, que mora no Guarujá, ele adotou o Guarujá como cidade, é o campeão mundial da maior onda surfada no mundo, gente. Então, assim, e pouca gente sabe. Lá em Nazaré tem um museu do surf, várias pranchas, e tá a prancha dele lá. Então, pensa, que orgulho. Eu tive a oportunidade também de entrevistar o Valmir Nunes, ultramaratonista que é de Santos. Fui acompanhar na Grécia ele correndo, e lá na Grécia ele era idolatrado. Entendeu? Exatamente, que ele foi correr a Espartatlon, que é uma corrida de Atenas até Esparta, 247 quilômetros, largou numa sexta-feira de manhã e chegou no sábado, no outro dia, sábado, às 9 da manhã. Então, assim, o que a gente vê é que, às vezes, os nossos atletas aqui, do nosso quintal, do nosso bairro, são mais valorizados lá fora. Agora, eu fiz essa transição do futebol para os outros esportes, né, justamente, e hoje eu cubro outros esportes, não o futebol, e é um prazer muito grande você poder contar essas histórias, de você poder mostrar como o esporte pode mudar a vida de um atleta. Então, tem o programa que eu apresento no sábado, que é o Corpo em Ação, que justamente eu falo que é o meu xodó, porque é o programa que é voltado para outros esportes, outras modalidades. A gente até brinca, que eu brinco com ele, e falo assim, não vem botar futebol hoje no Corpo em Ação, pelo amor de Deus. Aí ele brinca, não, mas é uma história diferente. Tá, porque eu quero justamente poder dar essa chance de estar mostrando outras modalidades. Nós temos grandes atletas, que inclusive vocês já receberam aqui, eu já mandei recado. Muita gente boa e que merece ser destacada, que às vezes fica esquecida porque não há muito espaço. O Corpo em Ação na TV Tribuna foi um projeto do nosso primeiro editor, Carlos Alberto Manente, comigo, eu tive a chance de iniciar o projeto, e 96, novembro de 96. E ele, desde que foi criado, a maior parte do espaço foi dedicado aos outros esportes. As transmissões escolares, que o Neymar apareceu pelo Liceu São Paulo, o Mineirinho apareceu garoto no circuito da Tribuna Colegial de Surf, na Praia do Tombo, teve um compacto transmitido pelo Marcos Bucão. Aquele jogo de verão, né, que tem a Liga Verão. Né, Liga Verão, que acontecia em dezembro. Grandes jogadores passaram por aqui, campeonato de moto. A carreira da Daniele Zangrando, do Leandro Guilherme, a gente tem imagem deles pequenos. A nossa equipe estava em 92, em agosto de 92, na casa do Rogério, no dia da luta, com o seu Sidney. Eu estava lá com o Ioda, com o Garcês e com o Fábio, se eu não me engano, em que nós acompanhamos a família dele o dia inteiro. Não era que nem hoje, que transmite todas as lutas. Entra o brasileiro, pisca a imagem, começa a transmitir. Não. Só na semifinal que começaram a passar as lutas. Era difícil. E na casa dele não estava pegando nem a TV Globo. Estava assistindo a TV Bandeirantes. Não tinha TV por assinatura. Não tinha ainda, TV por assinatura. Só estava o pai, a mãe, a namorada da época, a Valéria, a irmã,
Quase ninguém. Só depois de uma hora da terminada a luta que chegaram os amigos lá que fizeram a festa. Então, são momentos marcantes que a gente tem, né, para acompanhar. A gente vai falando, a gente falou muito de outros esportes, né? E a gente tem primeiro um depoimento, aliás, um depoimento que vale por dois. Por que vale por dois? Porque a pessoa que mandou, ela gravou um para cada um. Ela gravou um áudio para cada um. Eu acertaria, mas eu não vou chutar. Vamos ver se você acerta. É a Daniela Zangrando, eu já vou entregar. Não acredito. Boa noite, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje para falar de duas pessoas que eu tenho um carinho muito especial. Bom, primeiro do Eduardo Silva. Ele foi o primeiro repórter que me entrevistou quando trabalhava na TV Litoral, então isso é inesquecível. Depois acompanha toda a minha carreira de perto, a minha evolução como judoca. E daí surgiu uma amizade de muito respeito e admiração. E em 2008 eu estava me formando na faculdade e ele me convidou para fazer umas matérias especiais para os Jogos Olímpicos de Pequim 2008. E eu não tinha nenhuma experiência ainda de fazer matérias para TV, ainda estava muito crua na faculdade e ele teve a maior paciência do mundo em me ensinar. Eu não vou esquecer, foi um sábado, era o final de semana de plantão dele, e ele falou, senta aí e vai escrevendo, conta a história do seu jeito, e aí a cada 30 minutos ele vinha, me corrigia e me dava umas dicas. Aprendi a fazer matérias com um mestre, dizia que ele era o meu patrão, porque ele sempre foi um cara muito especial, que me ajudou muito na minha carreira profissional. Eu passei 4 anos na TV Tribuna, tenho muita gratidão e oportunidade de ter aprendido e por ter estado ao lado de um ser humano de um coração gigante, que é o Edu. Eu só tomei uma bronca uma vez nesses 4 anos, que é uma coisa que ele não admite, escreveu o nome de uma pessoa errada. E eu me lembro até hoje que eu fiz uma matéria e na hora de escrever o GC, eu escrevi o nome errado do entrevistado. E aí foi a primeira e única vez que eu levei uma bronca. Nem quando eu perdi um gol de um jogo das Sereias da Vila, fazendo uma passagem, eu levei uma bronca. Mas essa vez de trocar o nome do entrevistado, realmente é uma coisa que ele não admite. E até hoje, quando eu tenho alguma dúvida profissional, ele é o meu conselheiro, confio plenamente nele. A única vez que eu não segui um conselho profissional dele, me arrependi depois, e ele sabe muito bem quando foi isso. Então, Edu, obrigada por tudo. Você sabe do meu carinho, minha admiração, não só meu, mas de toda a minha família. A gente tem um carinho muito grande por você, uma admiração enorme por esse profissional que você é. Obrigada por tudo. Um beijo grande. Falar da Vanessa, então, é mais fácil ainda, porque nos consideramos amigas e irmãs, de corpo e de alma, de coração. Eu só tenho a agradecer a Vanessa também pelo tempo que eu tive na TV Tribuna. Foi a pessoa que mais me ajudou em todos os sentidos. Antes disso, né, a gente já se conhecia ela como repórter, eu entrevistada, e já tinha uma empatia muito grande, uma simpatia enorme, uma admiração muito grande pela profissional que ela é e pelo carisma que ela tem com todo mundo, a simpatia. Então, eu só tenho a agradecer também por ter a oportunidade de encontrar essas pessoas na minha vida e ter a chance de me tornar amigas, né, delas, assim como a Vanessa e o Edu. É muito bacana ter ele como meus amigos, os dois. Sou muito feliz por isso. E a Vanessa me ajudou nos piores momentos da minha vida. Ela sabe muito bem que ela me ajudou muito. A gente conversando, a gente sabe que nem sempre a gente pode estar junto de corpo físico, mas eu falo que a gente está longe, ligadas pelo coração. Então, Vanessa, você sabe que eu te amo muito. E uma coisa que a gente nunca vai esquecer, que com a Vanessa eu paguei meu maior mico da minha vida, que foi cair no fosso do Maracanã. Acho que todo mundo já sabe a história. Quem não sabe, ela pode contar aí para vocês.
e foi o maior mico da minha vida, foi por causa da Vanessa Faro. Um beijo grande, Ivan, Edu, amo vocês. Quem quiser começar, fique à vontade. Gente, Dani, eu te amo, é tudo que ela falou. A gente brinca que eu sou a irmã mais velha dela. É uma pessoa que eu sempre admirei demais como atleta, quando eu ia entrevistar. Nossa, eu tenho que entrevistar a Dani Zangrando. E a gente acabou se tornando muito amiga. Ela é uma das minhas melhores amigas. É uma pessoa que eu confio, eu tenho um carinho enorme por ela, pela família, pela mãe, pela filha. E a Dani, ela é uma guerreira. Eu admiro demais e nós somos confidentes. E realmente, a gente até dei bronca nela essa semana. Eu falei, você sumiu, não pode fazer isso. Mas a gente está ligada, conectada aí com o coração. E realmente ela caiu no fosso por minha causa, gente. Quase que a gente perde uma medalha nos Jogos Pan-Americanos. Foi na festa eu fui cobrir, né? A gente teve tribuna, foi cobrir e tal. E eu fui cobrir os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. E tava aquela festa linda no Maracanã. E chega a delegação do Brasil, eu estou parada no cantinho ali, nesse dia eu estava com o cinegrafista, acho que o Toninho Pinheiro, e aí eu estava parada ali, toda uniformizada e tudo mais, esperando os atletas chegarem e tal, e aí vem a Priscila Marques, que judoca também, uma pessoa que eu adoro, e a Priscila sempre foi muito amiga da Dani, uma das melhores amigas da Daniele, e a Priscila me viu e apontou para a Dani, olha lá, né, Vanessa, então você vê a imagem, porque o Toninho pegou a imagem, e ela sai correndo na minha direção, só que detalhe, ela está no gramado, eu estou na arquibancada. Tem um fosso no Maracanã. Ela só esqueceu. Por sorte de Deus, só Deus nessa hora, o anjo da guarda da Dani, tinha água no fosso, porque senão ela tinha se espatifado inteira. Nossa, também tinha uma lona, alguma coisa que protegeram, mas não era o cimento. Ela foi correndo na minha direção e daqui a pouco foi assim, a imagem é engraçada, porque só vi a perninha da Dani assim no ar. Pá! E aí eu assim, eu desesperada, meu Deus! E agora? Aí ela ficou com raiva de mim, gente. Eu falei assim, mas que culpa tenho eu? E ela assim, eu tô fedida, porque a água do fosso tava um fedor que só, né? Ela toda molhada, com o uniforme, todo lindinho. Ela toda falou assim, eu fui te dar oi, toda molhada. Eu falei assim, eu tô preocupada de você estar machucada. Aí a gente brinca porque ela ganhou a medalha, né? De ouro nos Jogos Pan-Americanos, que foi emocionante. Eu acompanhei de perto e ainda chegou no final, ainda falei para ela, tá vendo? Foi a água do fosso que te deu sorte. Ainda me trouxe um pin de presente do Rio, lá que até hoje. Uma graça. Ela teve uma recuperação com o filé, né? Com o Nilton Petroni, né? Ela dedicou a ele no final, lá depois daquela vitória, de tudo que ela passou antes, que o atleta de alto nível sofre muito, né? Exatamente. A primeira vez que eu vi uma matéria, disse que todo mundo fala, o esporte é saudável, a primeira vez que eu vi uma matéria dessa, antes de falar da Dani, eu tiro um Marcos no Jornal Nacional, falando como um atleta de ponta sofria. O cara do vôlei que salta em cima do joelho, todo aquele peso, o tempo inteiro, basquete, enfim, qualquer atleta. Mas, enfim, falando da Dani, realmente ela é uma menina de ouro, né? Literalmente, não só pela medalha do PAN, mas pela carreira dela, pela trajetória, pela dedicação, pela personalidade, né? Disciplina. Dona Dedé, seu Eduardo, né? A família é maravilhosa, agora a Lara, a filha. E realmente é uma pessoa que a gente ama de paixão. E nesse tempo da TV, ela fez uma matéria inesquecível. Que eu falei, ó, você, melhor do que ninguém, sabe o que fazer, mostrar o que um atleta passa. Porque o repórter vai lá, com a nossa correria do dia a dia, com uma pauta, vai no treino, pega o atleta um pouco antes, um pouco depois, geralmente é aquela matéria do factual. Vai correr para outra pauta. Eu falei, Nani, você tem agora a responsabilidade de contar como é a rotina do Leandro Guilherme. Muito legal essa reportagem. Para mim, inesquecível. Uma das primeiras, talvez. Pelo menos a primeira especial. Que antes ela estava fazendo as outras que ele toca violão, que pouca gente sabia disso. Exatamente. Então ela mostra o Leandro Guilherme e mostra a vida de um atleta como pouca gente tinha mostrado antes. Pela visão de uma judoca, uma amiga dele. Foi muito bacana. E o nome é um trauma que eu tenho. Porque eu não admito trocar. Eu já troquei e me dói no coração quando eu troco o nome, porque o nome é o nosso maior patrimônio. Exatamente. É o Ted Sartori, é o Anderson Firmino, a Vanessa Faro. É nome e sobrenome. Isso é um patrimônio nosso. Quando você é uma pessoa séria, dedicada, correta, isso é a coisa mais importante da sua vida. É Daniele Zangrando. A gente tem que falar com orgulho. Rogério Sampaio, né? Pessoas que nos orgulham de paixão. E quando você troca o nome, pode ser qualquer pessoa. A Dani é minha amiga, eu adorava a Dani. Levou bronca como qualquer um que trabalha comigo leva. Porque eu acho isso inadmissível.
Né? Você tratar um nome errado da pessoa. Gente, é o patrimônio, o maior patrimônio do ser humano é o seu nome. Mas já passou. Tá. Já perdoou, Dani. Há muito Tá escutando tempo. a gente, calma. Há muito tempo, mas é uma bronca honesta, né? Ó, eu tenho uma real para ajudar as pessoas. Eu tenho só uma coisa, né, pessoal, uma curiosidade para falar, porque a gente é casado, mas a gente não casou em cerimônia, vai passado nem nada. Mas eu considero a Dani a nossa madrinha de casamento. Entendeu? Assim, porque ela sempre esteve do nosso lado, né? Sempre. Como é que deu match aí? Ele foi meu professor na faculdade, ele foi meu professor de rádio, mas não, a gente se paquerava, mas não rolou nada na época. Só depois. Vocês podem ver, é uma pessoa muito discreta, gente. Deixa pro TV Fama esses detalhes. Maravilha. A Vanessa puxou o assunto e ele aproveitou. Não, a pergunta foi boa, a resposta que não deve ser divulgada. Ô, Edu, o Armando Nogueira, quando botou o Jornal Nacional no ar, ele fez aquela comparação que ficou famosa, até o Boeing decolou. Sim. Como é que é botar 4 Boeings para decolar todos os dias aí? Porque é o Bom Dia Região, o JT1, o JT2 e o Tribuna Esporte. Como é que é essa experiência diária aí? Olha, o Anderson, quem trabalha em televisão sabe que a adrenalina é realmente forte, né? É uma coisa que mexe com toda a equipe. O fechamento de um jornal é delicado, é complexo e é mais difícil em outras situações, porque aquilo que você escreveu vai estar lá o tempo inteiro. A TV, o cara viu, pode se incomodar, um nome errado e tal, mas o jornal está lá. Tem até uma definição muito boa do coronel Armando Bezerra, que um dia ele falou para mim, quando vocês fazem uma denúncia no Jornal da Noite, estremece o quartel, porque é uma pancada, a audiência é grande e tal. O coronel Armando Bezerra é um profissional que eu trabalhei muito tempo, acompanhei e respeito muito. Agora, quando o jornal dá a mesma manchete no dia seguinte, ele não estremece o quartel, ele abala as estruturas de outra forma, porque o jornal vai na mesa do secretário de segurança, vai na mesa do governador, vai circulando ali, às vezes fica uma semana lá, que não acaba aquele efeito. O efeito da TV ele é mais forte na hora, Mais fugaz, né? mas o outro é mais insistente, mais desgastante para quem está no poder. É muito difícil, Anderson, porque você tem 4 fechamentos diários, mesmo que as equipes sejam outras. Nós temos a equipe do Bom Dia, do Esporte, do JT1 e do JT2, todo mundo acaba se envolvendo, porque é um tempo, como eu disse, o jornal tem as suas dificuldades, a revista tem a sua dificuldade, só que o tempo pode ser prorrogado com as complicações que esse atraso vai provocar, lógico, de fechamento, de rotativa e tudo mais. Mas se você estabelecer que vai fechar 10h30, se for às 10h45, ou se o jogo das 10 for para o pênalti, vai demorar mais. Mas a TV, às 7h45, 7h30 da manhã, é 7h30. O jornal é 5:07, é 5:07 da noite. Não tem jeito de você enrolar o começo. É aquele horário e ponto final. Isso é que torna tudo mais difícil. Mas isso também, para quem gosta, é que dá o prazer, é que dá a adrenalina. Nesse novo momento do Bom Dia Região, por exemplo, que eu tenho acompanhado muito de perto, que o Rodrigo Nardelli está apresentando, a gente tem feito experiências muito legais, de mudar na hora o que está acontecendo. Ontem, por exemplo, aconteceu um incêndio no flat lá em São Vicente, na hora o Robson Senhores, que era o cinegrafista com o Carlão, só a equipe que estava sem repórter, estava no trânsito de São Vicente, foi para lá. Deu tempo de chegar, mostrou o ar-condicionado pegando fogo no hotel. E ele, por iniciativa do cinegrafista do Robson Senhores, pôs o fone na Tenente Caroline Magalhães, do Corpo de Bombeiros, ela entrou ao vivo falando com o Nardelli. Então, essa coisa do ao vivo, da dinâmica, que é o que a Globo quer hoje, um telejornal cada vez mais comunitário, crítico e vivo, então você tem experiências ótimas para fazer. Momentos que você vive que deve perder, dependendo do dia, 1 ou 2 anos no cômputo geral da história, mas que vale a pena naquele momento. Anderson, você comentou, a gente está aqui no começo do programa, sobre se reinventar, né? Que é o que vocês estão fazendo hoje em dia. E eu tenho acompanhado de perto, óbvio, como minha esposa, o prazer que está sendo para ele de acompanhar o Bom Dia Região, assim, essa história de se reinventar, de você ter novos desafios, né? Você está vencendo. Ele acorda às 4h pouco da manhã e vai para acompanhar o Bom Dia, que é um prazer que ele tem. Então, eu acho que essa coisa, o prazer que a gente tem, faz parte da profissão, né? E quando você vê a resposta dos colegas, esse momento novo que o Rodrigo Nardelli está vivendo como apresentador de um jornal,
Muito bom, rapaz comprometido, dedicado, estudioso, interessado. As ideias que ele dá, a gente vai. Eu digo muito que quem fecha o jornal, na verdade, são a Mônica Silveira e o Rodrigo Nardelli, né? Ela a editora e ele o apresentador. E eu vou lá só para dizer os não, entre aspas, né? Para dizer não, para falar que não dá, ou para mudar tudo, que está tudo arrumadinho, o jornal está espelhado, tudo bonitinho. Não, vamos mudar, está muito chato, não pode estar fechado tão cedo assim. É justamente para mexer, é esse o espírito que o jornalismo tem que ter, do inconformismo, da indignação, da mudança permanente, e principalmente para mudar o que está tudo pronto, para poder levar ao telespectador uma coisa mais viva, mais dinâmica. Ontem, a gente está muito feliz que ontem o buraco enorme da Sabesp na rua Deputado Emílio Carlos em São Vicente, ele foi consertado primeiro pela Prefeitura, e a Sabesp já foi 2 vezes lá que não ia. Então é a nossa obrigação cobrar, e isso dá satisfação. Tem mais 2 áudios, a gente até essa coisa de mudar, eu mudei, eu tinha feito uma ordem de áudios, eu já tirei, falando, aproveitando o gancho do Edu. Não, tem, o Marcelo até me indica que são 3, mas é que tem 2 que eu queria que ele soltasse na sequência, que são 2 esportistas. Um, o Picuruta Salazar, que vocês conhecem muito bem, e o outro, Sérgio Guedes, que ele vai contar uma passagem com o Edu também. Oi, irmão. Primeiramente, gostaria de te parabenizar pelo programa. Sem dúvida alguma, é de uma importância muito grande a presença dessas pessoas aí tão importante no mundo do esporte, no mundo da política e principalmente no mundo do jornalismo. Falar do Edu é até difícil, porque o Edu, ele faz parte da história da família Salazar. Ele conheceu meu pai, eu acompanhei muito a carreira dele desde o início do jornal A Tribuna, TV A Tribuna, enfim, no mundo do jornalismo. Ele é um cara, sem dúvida, fantástico, muito admirado por muitas pessoas, e é um cara que eu gosto muito, porque toda vez que eu conversei com ele e pensei, ele ajudou, sempre esteve disposto a ajudar, não só ao esporte, mas a política, a saúde, a educação, enfim, uma pessoa fantástica, de uma importância muito grande para nós aqui da nossa região, da Baixada Santista, que é o Edu. Eduardo Silva, eu chamo ele de Voz de Veludo, um cara fantástico que dispensa comentário. Só tenho a agradecer por tudo que ele fez pela família Salazar e que continua ainda fazendo pelo esporte da nossa cidade. A Vanessa, então, cada ano que passa, ela vem crescendo de uma forma espantosa dentro do mundo esportista, principalmente como repórter. Tenho acompanhado as etapas do WSL quando ela vai no Rio fazer a cobertura junto com o Fábio Maradei, e fora as outras matérias que ela fala de futebol, principalmente de canoa havaiana, que eu fiquei muito feliz em saber que ela tem participado de algumas provas e tem remado. Isso faz um bem para ela, espiritualmente muito bom para ela, para sua alma. Então acho bacana. Então a Vanessa também está de parabéns por tudo que tem feito pela nossa cidade em prol do esporte. Espero que eles continuem com esse sucesso que eles vêm tendo durante todos esses anos, e que Deus possa continuar a estar do lado deles, fazendo eles brilhar da forma que eles vêm brilhando, tá bom? Parabéns pelo programa, parabéns para o Edu, para a Vanessa, fiquem com Deus, e o surf brasileiro e principalmente o Santista agradece por tudo que vocês têm feito por nós. Aloha! Ô Anderson, boa tarde. Anderson, falar de Vanessa e de Edu é difícil pra gente, né, cara? Porque é só elogio, só coisa boa. Mas eu os conheci ainda como goleiro do Santos, né? Eu cheguei para cá em 89 e a minha primeira descida na Serra foi com o Eduardo Silva, num programa que ele fazia, eu participava com os Mais Santos em São Paulo. Então eu já tenho esse prazer há muito tempo de tê-lo como amigo, né? Então é só coisas boas, de verdade, pessoas especiais, pessoas queridas, pessoas positivas, otimistas, competentes, amigos, né? E olha que para mim falar amigo no mundo que eu milito no futebol, eu tenho que gostar de verdade. Então eu tenho um carinho especial por eles. Esse processo que a gente viveu na Portuguesa agora tem como alicerce e respaldo e retaguarda diretamente a presença deles. O apoio à retaguarda, a cobertura, o espaço, né? Então, que a gente
Tem é só elogios, é só agradecimento, é só reconhecimento pelos profissionais que eles são. Eu tenho o maior orgulho de tê-los no meu hall de amizades e espero que eu possa merecer sempre o respeito deles, porque não é um mundo comum. E eu só tenho que dizer nesse momento que falar deles é um prazer enorme, é uma satisfação absurda. E qualquer tipo de reconhecimento, de espaço que eles tenham, eles são merecedores disso e de muito mais. Um beijo, Vanessa, um beijo, Edu, que Deus sempre abençoe vocês e um grande abraço de uma pessoa que admira e respeita demais vocês. Grande abraço. Por favor. Gente, até é difícil falar duas pessoas tão incríveis, né? O Picuruta, poxa vida, é muito bom fazer reportagem com ele, é muito divertido. E o cara é um ícone do surf. Eu sou apaixonada por surf, gosto muito. Então, ter esse carinho, né, esse reconhecimento do Picuruta Salazar, da família Salazar, é incrível. E o Sérgio Guedes, eu me lembro dele ainda como goleiro também, e ele é uma pessoa fantástica, é um cara sério. O Edu tem muito carinho por ele, a gente tem muito carinho por ele. A filha dele chegou a fazer jornalismo, chegou a ficar uma época a fazer estágio lá na TV, isso, uma graça. O cara é educadíssimo. Eu me lembro de fazer várias entrevistas com ele, inclusive. E, nossa, eu fiquei com pena dele ter saído, né? Falar que vai sair da Briosa. Eu espero que não saia, não, porque eu tenho muito carinho por ele e pela Briosa. Um grande abraço para vocês dois e muito obrigada aí pelo carinho de vocês. O Sérgio eu tive essa sorte, estava no Esporte Debate da TV Record, né, com o Osmar Santos, num domingo à noite, quando ele veio para o Santos, e depois desceu a serra com a gente, né? O Márcio Calves também participava do programa, né, da equipe da Record, eu era da Gazeta e se uniram às equipes, como eu já contei. E o Sérgio deu uma contribuição enorme para a Portuguesa Santista, e ele, durante esse ano, né, vocês acompanharam, o Ted, Anderson, ele mostrou um lado, né, da paixão que ele tem pelo futebol, do amor, se emocionou em mais de uma coletiva, chorou na coletiva lá, num jogo difícil que ele ganhou na reta final do campeonato, depois merecia muito a Portuguesa subir por causa do trabalho de todo mundo, claro, da diretoria, comissão técnica, jogador, mas especialmente pelo Sérgio Guedes, que mesmo com um orçamento pequeno, um time com poucos recursos, ele soube escolher as peças certas. Claro, sempre pode ter um time melhor, sempre pode ter mais opção, mas com pouco dinheiro é difícil você escolher. E ele soube escolher, tanto o ano passado como esse, as melhores peças. É um profissional que eu quero muito, desejo muito que ele tenha um espaço maior no futebol, porque o futebol precisa de gente séria como o Sérgio Guedes. E o Picuruta, como ele disse, eu recebi o seu Alexandre, o pai deles, na redação da rádio, e depois da Rádio Tribuna, Rádio Cultura, Rádio Tribuna, depois do Jornal A Tribuna, o senhor Alexandre falando dos filhos, e acreditando no surf quando ninguém acreditava, quando a polícia tinha aquele fusquinha, que a gente chamava de baratinha, que se aproximava e corria atrás dos surfistas, não podia surfar, era esporte marginal, literalmente. Então, eles foram precursores. O Picuruta ousou viver do surf e conseguiu. É o cara que tem mais títulos no mundo. É uma lenda. A lenda do gato não é brincadeira, não, né? E merece todas as homenagens. Porque ele é bom demais. Nós temos dois caras de Santos. O Picuruta é o maior campeão de todos. E o Cisco, que é um professor, que já esteve aqui, é um professor, literalmente, né? Porque ele realmente faz um trabalho lindo lá, um trabalho inclusivo, ajudando pessoas, deficientes visuais, problemas de coordenação motora. Quer dizer, são duas pessoas fantásticas. O Picuruta é maravilhoso, é um cara realmente muito engraçado, muito divertido. E o César são estilos bem diferentes, mas duas pessoas que a gente adora. Mais participações aí, Ted? Tem mais algumas aqui. Eu tinha falado da Luciana Julião, ela que tudo, dois grandes amigos, a Fernanda Lopes, lá de A Tribuna. Fê mandou um abraço, queria mandar um beijo pra Fê. Eu tenho que mandar um recado daqui a pouco. Tem a ver com ela? Tem a ver com a Luciana, com ela. Opa! A Fernanda Lopes aqui, gol da Omega Web, levaram Edu e Vanessa Faro. Muito prestígio, imperdível esse programa, só craque no estúdio. O Fernando Pessoa, dois convidados de extrema categoria, parabéns. O Nelson Dias Júnior, um grande abraço a todos, principalmente ao meu amigo Eduardo Silva. Grande Nelsinho, esse é fanático pela Portuguesa Santista. Ele participa bastante aqui. Ele e o Márcio, né, o filho dele, a família toda, o pai do Nelsinho, o filho, tem todo mundo, e o Nelsinho, eu gosto muito dele. Bruna Faro, vocês conhecem?
Muito orgulho desses dois, minhas inspirações. A Lúcia Costa, que participa aqui com o Douglas Porto do Gente que Brilha, né, às quintas e sextas. Parabéns pelo programa, 2 convidados maravilhosos. A Sônia Maria Santos, programa maravilhoso. Vanessa Edu, 2 convidados sensacionais. Anderson e Ted, parabéns, que golaço. Pedro Macedo, essa dupla é fantástica. Edu e Vanessa. Pedro Macedo, hein? O homem, o grande narrador, né? Que história. Foi um narrador mais jovem aí a transmitir um jogo do Santos muito América, jovem, né? foi para o Rio de Janeiro, né? Isso. Ele foi para lá, tal, narrou o jogo, tem uma carreira fantástica, trabalhou com o grande e inesquecível Hernani Franco. Sim. Narrador que narra em cima da bola. Narrador que narra em cima da bola. O Pedro narrou, teve momentos históricos aí na Rádio Cacique, na Rádio Atlântica, na Rádio Universal. Teve chance de ir para São Paulo, me contou isso na Semana do Rádio, o ano passado, um depoimento muito bonito que ele gravou lá no Museu da Imagem do Som. Então, o Pedro é fantástico. As outras pessoas, a Sônia, a Lúcia, a gente agradece bastante aí. A Fernanda, que é nossa amiga, nossa colega do jornal, colega de vocês, todo mundo. Você tem um nome que passou aí que eu passei em branco, que eu acabei não registrando. E tem outras pessoas assistindo que não deixaram recado, mas o Matheus Teixeira, o Odinei Ribeiro assistindo. Grande Odinei. A Sandra Iannuzzi, da Santa Cira FM. Sandra, grande locutora, minha companheira de turma de faculdade. Sandra, locutora? Mesmo? Sandra, locutora, esse Sandra Iannuzzi. Ela mesmo. Bacana. Só gente boa. Muito obrigada um beijão mesmo. Pra Bruna, claro. Especial, filha. Gostei de saber que você está escutando, gente. Pode. Não, eu posso aproveitar o Lógico, espaço de vocês, vontade. até que a Luciana, a Julião, a Fernanda Lopes são minhas amigas, colegas de faculdade, amigas de vida, mulheres maravilhosas que eu admiro demais. E a gente, nessa história da vida, né, a gente acabou se reencontrando várias vezes, nunca deixaram de ser minhas amigas nem nada, principalmente a Luciana, a gente tem um carinho especial, a Fernanda, nossa, mas a gente criou um grupo chamado Pauta Solidária, não sei se vocês já ouviram falar, com 2 grandes amigos que também estudaram com a gente, que é o Wagner Frederico, que trabalha, né, no Esporte por Esporte, e o Luciano Zorzi, e é um grupo formado por jornalistas, por isso que esse nome, Pauta Solidária, e esse grupo surgiu para ajudar um filho de um colega nosso, que é jornalista também, o Clóvis Duduca. E a gente fez uma noite de pizza, enfim, e para ajudar o Chico, que está internado já há mais de 300 dias, e aí surgiu dessa amizade esse grupo Pauta Solidária, e a gente descobriu que a gente ama fazer o bem. A gente sempre quis fazer o bem, e a gente criou esse grupo. Agora a gente vai estar fazendo uma feijoada nesse domingo, uma feijoada beneficente, que aí é um outro caso, tá? Que é para a menina Jamile, uma menina de 14 anos, que aos 6 anos de idade ela teve uma dengue e acabou desenvolvendo aquela síndrome de Guillain-Barré, que a pessoa acaba perdendo os movimentos. Ela hoje está numa cadeira de rodas, ela não tem os movimentos, ela vive só ela e a mãe, passam por muitas dificuldades, mas a Jamile é uma menina maravilhosa e o sonho dela, ela fala que é correr na praia e ela quer voltar a frequentar a escola. E, para isso, ela precisa de uma cadeira especial, adaptável. Essa cadeira custa uns R$18.000 e tudo mais. Então, a gente está fazendo essa feijoada beneficente com toda a renda. Toda a renda vai para a Jamile. Tem uma vaquinha online, inclusive. Quem quiser convite, tem o telefone que é o 997420035. A feijoada vai ser neste domingo no restaurante que fica do Centro Espanhol, em Santos. E é só falar com a gente ou então procurar o restaurante Os Sabores da Terra, que fica na Rua Espírito Santo 9, meio-dia. Os convites vão ser vendidos lá também. E quem puder, dá uma olhada aí no nossas mídias sociais, no Facebook, que é Pauta Solidária, ou então no Instagram, Pauta Solidária. E a gente agradece muito, porque eu acho que é o nosso papel como jornalista, né, como pessoas ligadas à comunicação, a gente está fazendo bem. Se a gente tem um meio, a gente tem como tentar ajudar as pessoas, então é a maneira como a gente conseguiu encontrar de estar devolvendo ao universo tudo de bom que a gente recebeu. Eu tinha combinado com o Tele divulgando. Foi. Tinha combinado. É verdade. Atropelei você. É verdade. Tem aqui no WhatsApp, ele mandou um link. Exatamente o que falou. Pelo contrário. Pois é, isso realmente a gente quer aproveitar a nossa profissão, né, como jornalista, comunicador, de poder estar levando esperança
as pessoas, e isso é uma coisa que tem feito a gente muito feliz e a nossa amizade ficou ainda mais forte. Então, domingo aí o Feijoada Beneficente. Quem puder participar, os convites à venda. Convites à venda, tem convites lá no restaurante Sabores da Terra, que fica na Rua Espírito Santo 9, ou então pelo telefone que eu falei que você encontra no Pauta Solidária, você encontra no Instagram ou então no Facebook. Tem mais um áudio aí na ponta da linha. Pelo tempo que ele gravou, até quando ele gravou o áudio, você já imagina. Vou ver se você adivinha, mas eu acho que eu imagino que você tenha acertado. Quando ele gravou o áudio, ele me mandou, ele falou, nossa, ficou longo demais, eu vou gravar outro, desculpa. Aí eu comecei a ouvir, não precisa gravar outro não. Sério? Tá excelente. Por favor, Marcelo. Oi, meus amigos do Só Esporte, Anderson, Ted, aqui é o Fábio Maradei, jornalista que já está na estrada aí há 30 anos e que conheço muito bem vocês dois, vi toda a carreira de vocês, tenho um carinho imenso. O Anderson, então, nem se fala, porque a gente tem uma história ligada desde a primeira cobertura dele, desde aquele nervosismo, a tremedeira. E eu estava lá, que eu já era, vamos dizer, macaco velho nisso. E tenho certeza que esse programa vai se consolidar, vai se firmar como um grande programa de esportes, pela paixão que o Ted e que o Anderson têm, pelo conhecimento que vocês têm, pela vontade que vocês têm, entendeu? Eu acredito que vai ser um grande programa de esportes. E hoje ainda é um dia especial, por essa homenagem que vocês estão prestando a esse casal que respira o esporte, que é o esporte aqui na região. O Eduardo Silva, não preciso nem falar, é um cara que... difícil ter alguém que vai falar alguma coisa contra ele na profissão, no esporte. Vanessa, então, com aquele sorriso, sempre pronta para ajudar, entendeu? Eu conheço os dois há décadas, posso falar isso, décadas. O Edu, quando eu entrei na faculdade, já era um ícone, ele era o único profissional que trabalhava em TV. Eu lembro ele no programa do Osmar Santos, aos domingos, se eu não me engano, o programa que era Osmar Santos na Record, se eu não me engano. E a gente achava o máximo, porque era um profissional daqui de Santos que estava lá em rede nacional e foi professor na faculdade. E ali eu comecei a construir uma amizade com ele, porque eu já admirava saber como ele era. Com ele eu aprendi muito, aprendo ainda. Quantas e quantas vezes eu não ligo para ele, vou na TV, vou almoçar com ele para pedir conselho, para pedir uma orientação. E, sem dúvida, é o cara mais sensato que eu conheço. Então, eu tenho muito orgulho de falar isso, de ser um amigo, me se tornou um amigo que a profissão me deu. Sempre aprendi muito com ele, é um exemplo de caráter, de profissionalismo, de amizade. Vanessa, então, nem se fala, sempre pronta a ajudar, sempre pronta a trabalhar com aquela paixão que ela tem, aquela entrega, aquela dedicação. Ela tem uma entrega, ela se envolve. Ela vai ali na entranha da notícia, entendeu? Quer saber, quer sentir, sabe passar a emoção, entendeu? O Edu, como líder, nunca vi igual. É um líder que sabe comandar muito bem, sabe orientar as pessoas, sabe... Tanto que tantos profissionais aí que saíram das mãos dele, que hoje brilham, estão por aí, né? Porque ele sabe. Eu tenho uma experiência larga aí na vida... no Brasil inteiro, conheço muitas e muitas afiliadas da Globo e não conheço nenhuma, nem de perto, que se dedique tanto ao esporte, que dê tanto espaço ao esporte, sobretudo ao amador. Esportes, às vezes, sem tradição alguma, estão lá, aparecem. Reconhecimento de atletas da velha guarda, nenhuma TV faz isso. Perfis de ex-atletas, de atletas que estão ainda saindo. Vide o caso do Neymar. Eles tiveram aquele olhar clínico, viram o menino, prepararam e tiveram um case de sucesso que foi usado no mundo inteiro, porque eles souberam trabalhar isso, sabe incentivar muito o esporte. Então eu conheço todas as TVs, ouso a dizer que eu duvido que tem alguma TV, mesmo ligada ao esporte, que saiba trabalhar tão bem um esporte regional como eles. E isso não é confete não, é experiência, porque eu sofro muito. Às vezes eu vou para outros estados, até aqui mesmo no nosso estado, na região, e para vender uma pauta, às vezes num evento muito legal, um esporte muito legal, é muito difícil.
porque não tem espaço para esporte. E aqui o Edu construiu, ele cavou e cavou fundo e fez uma base muito boa que não deixa mais isso desaparecer. Então eu tenho muito orgulho de estar comentando sobre esses dois grandes profissionais. Desculpe se eu estou me alongando, mas eu acho que todo elogio para o Edu e para a Vanessa vai ser pouco, entendeu? Diante do que eles representam, assim, porque eu estou falando isso não como amigo agora, mas como um assessor de imprensa que sempre está batalhando, sempre quer mais, e eles estão sempre ali para me ajudar. Eu canso de falar, o Edu é uma pessoa muito sincera, porque ele tenta ajudar sempre, e se não dá, ele fala: Fábio, não vai dar para fazer. Mas daí daqui a pouco ele me liga e fala assim: vamos tentar fazer alguma coisa, você consegue uma imagem, você consegue alguma coisa, será que tem alguém gravando? Ainda mais nos dias de hoje, né, que hoje em dia ficou um pouco mais fácil, porque uma pessoa grava com o celular, eu mesmo gravei com o celular já várias coisas, e aí ele tenta ajudar, ele está sempre ali tentando ajudar. Eu sou mais cético nas coisas, né? Quando eu vejo que não vai dar, eu já dou uma negativa, né? Mas ele, o Edu, tenta ser sempre legal, assim, com as pessoas. Vanessa, então, me dá satisfação estar fazendo assessoria de um evento que ela vai, porque ela já chega, já transmite uma energia boa, né? Então, tinha que ser esse casal, tinha que estar junto mesmo, eles tinham que estar juntos, porque eles se completam e fazem muito bem ao esporte. A gente deve, tudo que a gente fizer de homenagem vai ser pouco para eles, entendeu? Então não preciso nem contar histórias deles, porque eu acho que não vou me alongar muito, mas vale sempre a pena tá ressaltando o que eles têm, que é muita história. Eu tenho histórias com o Edu desde a época da Tri TV, que a gente fazia. Se eu contar quantas matérias eu já fiz com o Edu, sei lá, acho que boa parte da minha carreira foi fundamentada graças ao Edu. Uma das pessoas, com certeza, que eu devo muito na minha vida. Já tô até me emocionando agora, porque... Opa, desculpa aí, galera. Mas é que o Edu é um amigão mesmo. E é um cara que, na hora que ele parar, a gente vai tomar um baque muito forte, com certeza. Porque ninguém vai ser igual o Edu. Valeu aí, espero ter contribuído. Desculpa estar chorando aí. Mas o Edu é um cara. Valeu. Eu até brinquei que o Maradei podia ter arredondado para 10, já que ele conhece muito de 10 quilômetros. Ele fez quase 7. Mas muito merecido. Olha, eu fiquei emocionada. Não tem como não se emocionar. O Maradei, eu me lembro desde a época da faculdade. Ele é um cara batalhador, ele é um visionário na área, ele fez a assessoria dele, olha, é um cara, ele fala de energia, ele é um cara que tem uma energia, um alto astral. Assim como ele brincou aí, falou que gosta de eu estar no evento, eu me sinto muito segura quando eu vou fazer um evento e tá o Maradei, é diferente. Ele também é um apaixonado pelo que ele faz, ele é apaixonado pelo esporte, ele passa isso, ele transmite isso. Então, acho que é uma troca de energia. Eu tenho o Maradei como um amigo, realmente. Eu sei que a gente está devendo uma pizza na casa dele, não esquecer, ainda vou arrastar o Edu. Ele já chamou a gente, poxa, aí, ó, olha só, Maradei, eu tenho que lidar. Eu amo demais você, grande amigo. Os filhos dele são a coisa mais fofa, a esposa, olha, é um cara batalhador e que merece todo o sucesso do mundo. Sou sua fã. E não é à toa que ele é um profissional respeitado no Brasil inteiro, né? E faz assessoria para grandes profissionais, o Gabriel Medina, campeão mundial, né? Só para citar um deles, né? E para tanta gente, para tantas empresas de peso que ele já trabalhou. É um cara que eu acompanho há muito tempo, respeito muito, agradeço muito o que você falou, Maradei, nem mereço tudo isso, porque a gente, eu acho que é uma característica dos 4 que estão aqui, e sua também, do Odinei, que falou, de todas as pessoas, cada um na sua, do Picuruta, Serjão, enfim, do Léo, Zanotti, da Dani. A paixão é que faz você se destacar em qualquer atividade. Se você não tiver essa paixão, se você não tiver a dedicação que vem com amor pela profissão, com amor pelo aquilo que você faz, não vai dar certo.
Não adianta. Uma vez me perguntaram se fosse jornalista, se ia ter que trabalhar tanto quanto eu. Eu falei, mas eu não acho que eu trabalho muito. Porque quando a gente gosta, a gente não percebe que trabalha tanto. E aí você vai ver justamente quanto você gosta. Porque se você não gostar, 1 hora por dia vai ser um estorvo. E se você gostar, você não vai perceber e você vai continuar trabalhando. O Maradei é assim como nós e todas as pessoas que amam o que fazem. Porque realmente é muito bom quando você trabalha com isso. É uma sorte danada você escolher uma profissão. Eu com 15 anos sabia que eu queria fazer. É que eu só queria falar na rádio. E essa paixão pela rádio é que me levou à frente. Eu fui vendo as dificuldades que a rádio ia enfrentar, e dei sorte de perceber cedo, aí fui para o jornal, depois fui para a Rádio São Paulo, depois fui para a TV, e dei sorte em todos os lugares, né? Agradeço muito a Deus por isso. Agradeço também essa amizade do Maradei, essas palavras. O Maradei está chegando naquela fase que a gente fala que a gente se emociona até num minuto de silêncio, né? Há um momento da vida que até em um minuto de silêncio a gente já está chorando. Ricardo Pérez, que veio aqui, também é outro. Ricardo Pérez chora no boa noite. Boa noite, Ricardo. O cara ele começa a chorar. É impressionante. O Maradei também está assim, já que está que nem eu. Estou eu e meu pai vendo a televisão, toco o hino nacional, estou olhando para um lado e meu pai está chorando. Se aparece o Cafu fala assim, quando eu tentei ser jogador, meu pai começa a chorar. Aí já, realmente, a vida vai transformando a gente. Muito obrigado ao Maradei, que é um amigo querido, muito querido, um profissional exemplar, um cara dedicado e que é muito bom no que faz. Assim como temos excelentes profissionais de imprensa, o Maradei é um deles e é ótimo. O Maradei, ele até citava meu nome aí no começo da fala dele, lembrando do começo da minha trajetória na Tribuna. A primeira matéria que eu fui fazer na rua, pelo Esporte da Tribuna, foi um triatlo internacional de Santos, em 2006. E eu ia acompanhar o Robert Scheid, né, que ele esteve aqui participando e tal. Você vai acompanhar o Robert Scheid, mas eu não tinha um traquejo ali e tal. Eu Maradei, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, tal. Me indicou, fala aqui com ele e tal. Tava ele e o Bruno Prada, né, que era o parceiro dele de artismo, assim. Eu tenho um carinho enorme pelo Maradei, também é uma pessoa muito boa. Ajudou muita gente. Me ajudou muito. Às vezes você chega, por mais que você trabalhe na área, né? No caso do esporte, às vezes você não entende tão bem daquela modalidade. E quando ele faz questão de dar uma aula para você, né? Exatamente, é o assessor. Ele fala, olha, esse cara é legal por causa disso, ele ganhou isso, aquilo outro, tudo mais. Então, assim, tenho muito a agradecer, mas muito mesmo. E de vez em quando ele até faz umas sonorinhas pra gente também, ele ajuda. Teve na matéria agora na volta à Ilha de Santo Amaro, eu fiz o começo, no final ele fez a chegada. Então, assim, ele é parceiraço. Sim, nota 10. Obrigado, Maradei. Dia 19 estamos lá, né, Tete? Dia 19 estamos lá. Já falei com o próprio Maradei, inclusive, vamos estar nos 10 quilômetros lá também. Que legal! Vamos estar lá. Correndo atrás da notícia, como eu sempre digo. Quero ver, que eu vou estar lá. Opa, então estaremos lá. Estamos juntos. Gente, o programa está ótimo. Hoje, excepcionalmente, a gente avançou um pouco mais, mas por uma causa muito especial, e também por ser o último programa do mês, e especialmente por causa dos nossos convidados. Vanessa, muito obrigado, viu, Vanessa, pela presença. Eu que agradeço. Ao Edu, muito obrigado por tudo sempre que você falou da gente, nos incentivou. Eu me lembro até uma passagem rápida, em 2003, quando eu entrei na Tribuna, o Odinei falava no áudio dele sobre um texto sobre a carreira profissional dele, né, que o Edu escreveu, e talvez acho que o primeiro elogio público, digamos assim, ou por escrito, publicado, que eu tenha recebido, veio do Edu numa coluna que ele escreveu, acho que foi num texto, se eu não me engano, foi sobre um texto que eu tinha escrito sobre o Nenê, que jogava no Santos, hoje no São Paulo, de uma entrevista que eu tinha feito com o Nenê, uma dessas coletivas, mas de outro estilo, sobre um gol que ele tinha feito, se eu não me engano, num jogo contra o Goiás, aqui na Vila Belmiro, que ele falava muito desse momento, e o Edu me elogiou muito porque tinha o texto principal e tinha aquelas notinhas embaixo, e uma das notinhas era a meu respeito. Eu só tenho a agradecer muito a você, Vanessa, ao Edu. Por mim e pelo Anderson, a gente não trazia vocês todo mês, a gente trazia vocês toda semana. São duas pessoas maravilhosas, o Eduardo e a Vanessa. Como eu disse, lembrei antes, o carinho que eles têm pela gente não é de hoje, é de coberturas, encontros e conversas, enfim. São pessoas que dignificam a nossa profissão, que elevam o nome do esporte da região para outros estados, para o resto do Brasil, enfim. É gente que faz muito bem para a gente, e como disse a Vanessa no caso da pauta solidária, é tentar devolver para a população, para o cidadão, para as pessoas,
o bem que a gente tem. Então, aproveitar a força da nossa profissão para poder fazer o bem e divulgar quanto mais as iniciativas e as vitórias e histórias dos esportistas da nossa região. Então, gente, queria agradecer demais a presença de vocês aqui no Só Esportes. Pareçam sempre, pareçam quando quiserem, fica à vontade para falar. Muito, muito obrigada. Eu fico muito contente de estar aqui hoje com vocês e sabe que eu admiro muito vocês dois. Vocês sempre foram profissionais muito talentosos e amigos, parceiros, sabe? Não é porque eu estou aqui não, já tinha comentado isso com o Eduardo mais de uma vez, vocês são pessoas do bem. E eu desejo o melhor para vocês e eu tenho certeza que vai ser sempre muito sucesso. Tenho muita gratidão mesmo por vocês, pela amizade, pela parceria, de poder estar aqui. O que a gente puder, a gente vai estar junto aí, ajudando aí vocês. Muito obrigado novamente. Quero agradecer ao Ted, Anderson, toda a equipe aqui do Só Esportes, porque realmente foi um momento especial para a gente, né? Ouvir tanto carinho de vocês, dos convidados. Porque hoje, especialmente, foi um dia difícil para mim. E chegar aqui depois de um dia tão difícil e passar esse momento tão agradável aqui, realmente é uma coisa para você guardar no coração. Pessoas que a gente gosta, que a gente viu crescer na profissão, viu vocês começarem, e a gente fica feliz de ver o sucesso de pessoas que amam o que fazem, como eu disse agora há pouco. Vocês são dedicados, têm paixão, era no jornal, agora está na rádio, está no portal, no canal do YouTube, vejo a qualidade do que vocês estão fazendo, a dedicação, e vocês vão atrás e pegam grandes atletas, nomes que nem sempre estão em Santos, mas vocês vão atrás. É um programa melhor que o outro, uma edição mais bacana que a outra. Isso aí, é se reinventar. A vida inteira vai ser isso. Eu falo essa palavra há muito tempo para a Vanessa, e falo para os colegas de trabalho. A gente tem que se reinventar permanentemente, porque não dá para ficar parado. A vida tem uma velocidade hoje que é incrível, né? Todo mundo, os fatos nos atropelam diariamente e você tem que estar atento para ir mudando a sua vida, mudando o seu curso para poder encontrar o melhor caminho. Muito obrigado de coração, Ted, Anderson, pela equipe toda. Pude rever até minha amiga Cris aqui depois de tanto tempo, né? E a gente sai daqui muito feliz, muito contente com as homenagens, com os elogios, com o carinho, especialmente, que vocês nos trataram, que vocês nos receberam. E pode ter certeza que isso tudo é recíproco, porque eu estava falando para a Vanessa no caminho. Vendo vocês trabalharem, vendo a dedicação e a paixão de vocês pela profissão e pelo trabalho que vocês exercem, eu falei para ela, é bacana de ver a pureza como elogio, não como uma crítica de ser puro. Não. Os tempos de hoje são difíceis, não pode ser puro, não. Vocês mantêm uma pureza de alma, uma inocência, no melhor sentido do que essas palavras podem significar mesmo, porque vocês gostam do que fazem, tratam bem todas as pessoas, falaram, como eu disse há pouco, ao deixar o Jornal Tribuna depois de tanto tempo, vocês falaram coisas lindíssimas e só relembraram coisas boas. Como é bom a gente ter boas lembranças do lugar que acolheu a gente com tanto tempo e que foi responsável por sustentar as nossas famílias, né? Acho que a gratidão é tudo e vocês foram muito felizes, são muito felizes, vão ser cada vez mais felizes porque amam o que fazem e Deus com certeza vai escolher o melhor caminho para vocês. Muito obrigado de coração. Falar o que agora? Depois dessa. Só dizer boa noite. Né? Só dizer não digo até a próxima quarta, porque na próxima quarta a gente não tem programa, que é feriado, é só no dia 8. Mas o que vai dizer? É só nos despedirmos mesmo. Gente, muitíssimo obrigado para você que participou, você que acompanhou, você que vai assistir a live, vai ficar no Facebook da Ômega, assistir. Obrigado pela presença, pela participação. Um grande abraço, uma ótima semana. E até o dia 8. Até o dia 8. Dia 8 de maio a gente está de volta. Dá um descanso da gente aí na quarta-feira que vem, dia do trabalho. A gente vai descansar, dia do trabalho. Vai descansar. Mas a gente está de volta no dia 8 com mais um programa Só Esportes. Um grande abraço a todos, uma boa noite. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Essa é a sua rádio. Rádio Ômega. Ligada em você.